Parte 3. Êxodo 3 e 4. Moisés morava então com o sogro e cuidava dos rebanhos deste. Um dia levou-os a pastar no Monte Sinai, que é mais alto de todos da província, muito rica em pastagem. Isso porque, além da fertilidade natural, os outros pastores já não iam por causa da santidade do lugar, onde dizia-se Deus morava. E lá ele teve uma visão maravilhosa. Viu uma sarça ardente, de tal modo rodeada pelas chamas que parecia dever queimar-se, e, no entanto, nem as folhas, nem as flores e nem os ramos eram danificados. Tal prodígio deixou-o atônito. Nunca, porém, o medo foi maior do que quando ouviu sair do meio da sarça uma voz que o chamou pelo nome e perguntou-lhe como se atrevera ir a um lugar santo, do qual nenhum outro antes se aproximara. Mandou-lhe que se afastasse da chama, não se deixando levar pela curiosidade, e se contentasse com o que merecera ver, sendo um digno sucessor da virtude de seus antepassados. A voz predisse-lhe em seguida a glória que ele deveria conquistar, com o auxílio que receberia de Deus, tornar-se-ia célebre entre os homens. Ordenou-lhe que voltasse sem temor para o Egito, a fim de libertar os hebreus de sua cruel escravidão. Pois, acrescentou a mesma voz, eles tornar-se-ão senhores do mesmo país rico em todas as espécies de bens que Abraão, o chefe de vossa raça, possuiu, e serão devedores de tão grande felicidade à vossa sábia direção. Mas, depois que os tiverdes tirado do Egito, não deixeis de oferecer um sacrifício neste mesmo lugar. Moisés, ainda mais admirado pelo que acabara de ouvir do que pelo que tinha visto, disse: Grande Deus, do qual adoro a onipotência, que tantas vezes fizeste brilhar em favor de meus antepassados. Eu não poderia, sem extrema loucura, desobedecer às vossas ordens. Mas, como sou um simples homem, sem autoridade, temo não poder persuadir este povo a abandonar um país onde se estabeleceu há tão longo tempo para seguir-me aonde eu o quiser levar. E mesmo se os convencer, como poderei obrigar o rei a permitir que se retirem, sendo que o Egito deve ao trabalho deles a felicidade que agora desfruta? Tendo Moisés assim falado, mandou Deus confiar na aliança, garantindo-lhe que não o abandonaria na direção daquele empreendimento e prometendo pôr-lhe na boca as palavras, quando tivesse necessidade de persuadir e fosse preciso revesti-las com poder, quando fosse o momento de agir. Para dar-lhe uma prova, ordenou que ele lançasse na terra a vara que trazia na mão. Moisés obedeceu e ela, no mesmo instante, transformou-se numa serpente, que se pôs a rastejar, movendo a cauda e levantando a cabeça como para se defender ou como se quisesse atacar. De repente, a cobra desapareceu e a vara voltou a ser o que era. Em seguida, Deus ordenou a Moisés que pusesse a mão no seio. Ele o fez e retirou a branca como cal, mas imediatamente ela também voltou ao primitivo estado. Ordenou-lhe ainda que tirasse água de um lugar ali perto. Ele o fez e a água converteu-se em sangue. E Deus, vendo que tais prodígios o deixaram atônito, disse-lhe que tomasse ânimo com a certeza de seu auxílio, que lhe confirmaria a missão com milagres semelhantes e que partisse imediatamente, caminhando dia e noite para ir libertar o seu povo, porque ele não podia mais suportar os gemidos deles em tão dura servidão. Moisés, não podendo, depois do que acabava de ver e ouvir, duvidar mais do efeito das promessas divinas, rogou a Deus que no Egito lhe desse o mesmo poder de fazer aqueles milagres com que o favorecia naquele momento e acrescentasse a graça de ter se dignado fazê-lo ouvir a sua voz, a de lhe dizer o seu nome, a fim de que ele pudesse melhor invocá-lo quando lhe oferecesse um sacrifício. Deus concedeu-lhe esse favor que jamais fizera a qualquer outro neste mundo, mas não me é permitido repetir esse nome. Esse nome é Jeová. Moisés, certo do auxílio de Deus e do poder que ele lhe dava para fazer milagres todas as vezes que julgasse necessário, concebeu grande esperança de libertar os hebreus e humilhar os egípcios. Soube nesse mesmo tempo da morte de Faraó, sob cujo reinado ele fugira do Egito. E assim rogou a Reuel, seu sogro, que lhe permitisse voltar para lá, para o bem de sua nação, e não teve dificuldade em obter o consentimento.
Moisés pôs-se logo a caminho com a sua mulher e com Gerso e Eliezer, seus filhos, dos quais o nome do primeiro significa peregrino e do segundo auxílio de Deus, porque por meio daquele auxílio Deus o preservara das ciladas dos egípcios. Arão, seu irmão, veio por ordem de Deus encontrá-lo na fronteira do Egito, e Moisés narrou-lhe tudo o que acontecera no monte e as ordens de que Deus recebera. Os principais israelitas vieram também ter com ele e, para obrigá-los a crer em suas palavras, fez na presença deles, pelo poder que havia recebido, vários prodígios. O espanto que deles se apoderou certificou-os da verdade e começaram a esperar tudo do auxílio de Deus. Êxodo capítulo 5. Assim, vendo Moisés que o ardente desejo de se libertar da escravidão levava os hebreus a render-lhe inteira obediência, foi ter com o novo rei. Falou-lhe do serviço que prestara ao seu antecessor contra os etíopes e de como fora recompensado, somente com a ingratidão. Contou-lhe o que Deus lhe dissera no Monte Sinai e os milagres que ele havia feito para obrigá-lo a dar fé às suas promessas. Suplicou-lhe que não resistisse com incredulidade à vontade daquele soberano Senhor dos reis. Faraó, no entanto, zombou de suas palavras. E então Moisés fez em sua presença os mesmos prodígios que havia feito no Monte Sinai. Êxodo capítulo 7. O príncipe, em vez de ficar convencido, enfureceu-se. Disse que Moisés era mau e que, depois de ter fugido para evitar a escravidão, se havia feito iniciar na magia, a fim de enganá-lo por meio de artes diabólicas. Mas ele, Faraó, tinha também sacerdotes de sua fé, que poderiam fazer os mesmos prodígios. Assim, Moisés não devia se vangloriar de ser o único a qual Deus concedera aquela graça, e nem iludir o povo simples, persuadindo-o de que havia nele algo divino. E mandou buscar os seus sacerdotes. Eles lançaram suas varas no chão, e elas se converteram em serpentes. Moisés, sem se espantar, respondeu ao rei: Eu não desprezo, majestade, a ciência dos egípcios, mas o que faço está tão acima dos conhecimentos deles e de sua magia, quanto a distância entre as coisas divinas e as humanas. E vou mostrar claramente que os milagres que faço não têm, como os deles, uma vã aparência de verdade, para enganar os simples e os crédulos, mas procedem da virtude e do poder de Deus. Dizendo estas palavras, atirou a vara no chão e ordenou-lhe que mudasse em serpente. Ela obedeceu à sua voz e devorou a dos egípcios, que pareciam ser outras tantas serpentes. Voltou em seguida à sua forma primitiva e Moisés a retomou na mão. O rei, em vez de admirar tão grande maravilha, irritou-se ainda mais. E depois de ter dito a Moisés que a sua ciência e seus artifícios seriam inúteis, ordenou-os que tinha a direção das obras confiadas aos israelitas que as aumentasse ainda mais. Assim, esse indivíduo mandou retirar a palha que costumava fornecer para os tijolos, de modo que, depois de ter labutado durante todo o dia, tinham de ir procurá-la durante a noite, o que lhes dobrava o trabalho. Moisés, sem se incomodar com as ameaças do rei, nem se comover com as queixas contínuas dos hebreus, que diziam que todos os esforços deles só estavam servindo para fazê-los sofrê-los ainda mais, continuou firme no cumprimento de sua missão. E como a havia empreendido por um ardente desejo de libertá-los, deliberou consegui-la contra a vontade do rei e contra a opinião deles mesmos. Voltou então a falar ao príncipe, para pedir que os hebreus fossem ao Monte Sinai oferecer um sacrifício a Deus, como ele o havia ordenado. Disse que Faraó não se devia opor à vontade do céu, mas que, enquanto Deus lhe era ainda favorável, o seu próprio interesse o obrigava a conceder àquele povo a liberdade que lhe pedia. Se ele se recusasse, só poderia depois acusar a si mesmo de ser a causa da própria desgraça, pois atrairia sobre si, por sua desobediência, toda sorte de castigos. Seriam ser filhos, o ar, a terra e todos os outros elementos seriam contrários e tornar-se-iam ministros da vingança divina. E, por fim, os hebreus não deixariam de sair de seu reino, ainda que ele não quisesse consentir, e os egípcios não evitariam o castigo de sua obstinação. As palavras de Moisés não fizeram impressão no espírito do rei, e os egípcios foram amargurados por toda espécie de males. Narrá-lo-eis em particular, tanto porque são extraordinários quanto para fazer conhecer a verdade do que Moisés havia predito, e também para manifestar aos homens quanto lhes importa não irritar a Deus, que pode punir os pecados com tão terríveis castigos.
Êxodo 7. A água do Nilo foi mudada em sangue. E como o Egito não possui fontes, o povo descobriu que a sede é a maior de todos os males. A água do rio não somente adquiria a cor do sangue, mas o povo não conseguia bebê-la sem sentir dores violentas. Os israelitas, ao contrário, a achavam tão potável e boa quanto a comum. O rei, admirado por esse prodígio e temendo por seus súditos, permitiu aos hebreus que se retirassem. Não havia, porém, o mal cessado de todo, e ele retomou os antigos sentimentos, revogou a ordem e a licença. Deus, para castigá-lo por ter conhecido tão mal a graça que fizera a ele, livrando daquele flagelo, feriu o Egito com uma nova praga. Êxodo 8 e 9. O número incalculável de rãs cobriu a terra e comiam tudo o que ela produzia. O Nilo ficou também cheio delas, e uma parte que morreu nas águas do rio tornou-o infecto de tal sorte que não mais podia beber da sua água. Também o lodo dos campos produziu uma quantidade enorme desses animais, que com a decomposição formaram outro Pantanal ainda mais horrível que o primeiro. As rãs entravam até suas casas, nas vasilhas, nos pratos, estragavam todos os alimentos, pulavam sobre as camas e envenenavam o ar com mau cheiro. O rei, vendo seu país em tal miséria, ordenou a Moisés que partissem para onde quisesse, com todos os de sua nação. Imediatamente todas as rãs desapareceram, e as terras e os rios voltaram ao seu estado primitivo. O rei então esqueceu o mal que tanto temor lhe havia causado, e como se quisesse experimentar males ainda maiores, revogou a licença de que malgrado concedera. Deus então castigou por ter faltado a palavra, coisa indigna de um príncipe, e os egípcios ficaram todos cheios de piolhos, em tal quantidade que eram miseravelmente comidos por eles, sem que pudessem encontrar remédio algum para isso. Esse tão grande e tão vergonhoso mal espantou o rei e ele permitiu aos hebreus que partissem. Mas apenas cessou o mal, ele determinou que as mulheres e os filhos dos hebreus ficassem como reféns. Percebendo Deus que o rei estava convencido de que era capaz de afastar qualquer tempestade que desabasse para destruir o seu reino, como se fosse Moisés e não ele quem castigava a ele e o seu povo por causa da cruel perseguição movida contra os hebreus, enviou sobre o Egito uma imensa multidão de diversas espécies de pequenos animais, até então desconhecidos. A terra ficou totalmente coberta deles e era impossível cultivá-la. Muitas pessoas vieram a morrer. As que sobreviviam eram contaminadas pelo veneno deles, que causava tantos outros males, doenças e até mesmo a morte. Mas nem isso foi suficiente para levar o rei a uma inteira obediência à vontade de Deus. Ele contentou-se em permitir às mulheres que fossem com os maridos, ordenando que os filhos ficassem. A grande obstinação desse príncipe em resistir às ordens de Deus atraiu sobre os seus súditos, por causa dele, outros males ainda maiores que os precedentes. Todos foram cobertos de chagas e úlceras e muitos morreram miseravelmente. Tão terrível flagelo, porém, não foi capaz de tocar o coração de Faraó. E Deus feriu o Egito com uma praga de que nunca se havia falado. Fez cair uma chuva de granizo tão forte e espessa e de tamanho tão grande que nunca se vira semelhante, nem mesmo nos países a que isso estão sujeitos, e estava-se, no entanto, muito antes da primavera. A chuva estragou todos os frutos, depois veio uma nuvem de gafanhotos que destruiu o que restava, de sorte que os egípcios perderam qualquer esperança de obter alguma colheita. Se o rei tivesse apenas falta de inteligência, não teria tantos males juntos feito com que caísse em si mesmo para dar-lhe remédio? Mas bem que ele lhes compreendeu o motivo, e a sua malícia foi tão grande que continuou se opor à vontade de Deus. Como se lhe pudesse resistir, e nem mesmo a consideração de salvar o seu próprio povo, que ele via perecer diante de seus olhos, foi capaz de contê-lo. Assim, ele contentou-se em permitir a Moisés levar os israelitas com suas esposas e filhos, mas com a condição de deixarem todos os seus bens aos egípcios para compensar as perdas que haviam sofrido. Moisés fez-lhe ver que aquela proposta não era justa, pois seria pôr os hebreus na impossibilidade de oferecer sacrifícios. Êxodo 10, 11 e 12. Enquanto o tempo se passava nessas alterações, os egípcios foram envolvidos por trevas espessas, e não tendo a menor claridade para se guiar, muitos pereceram de diversas maneiras, enquanto outros temiam semelhante infelicidade. As trevas duraram 3 dias e 3 noites sem que Faraó se decidisse deixar sair os israelitas.
Depois que elas se dissiparam, Moisés foi ter com ele e disse-lhe: Até quando, majestade, resistireis à vontade de Deus? Ele vos ordena que deixeis sair os hebreus, e não tendes outro meio de vos livrardes de tantos flagelos que vos atormentam. O rei, fora de si pela cólera, ameaçou mandar cortar-lhe a cabeça se ousasse continuar a falar ao rei daquele modo. Moisés, então, respondeu que de fato não lhe falaria novamente. Está certo de que o próprio rei e os principais de seu rei lhe pediram que se retirassem com os israelitas. Deus, irritado pela resistência de Faraó, decidiu ferir os egípcios com mais uma praga que certamente os obrigaria a deixar sair o povo. Ele determinou que Moisés preparasse os israelitas para oferecer-lhe um sacrifício no 13º dia do mês, que os egípcios chamam Farmute, os hebreus Nissan e os macedônios Xântico, que se conservarem prontos para a partida e levassem consigo todos os bens que possuíam. Moisés obedeceu e reuniu-os, distribuindo-os por grupos e companhias. Ao raiar do 14º dia, como Deus havia marcado, começaram a oferecer o sacrifício. Purificaram as suas casas, lançaram-lhe sangue com um ramalhete de sopo, e depois de terem ceado, queimaram tudo o que havia restado de alimento, estando prontos para partir. Nós observamos ainda nesse costume e damos à festa o nome de Páscoa, isto é, passagem, porque foi nessa noite que Deus, passando pelos israelitas sem lhes causar mal algum, feriu os egípcios com esta grande praga. Todos os primogênitos morreram. Tão grande e geral aflição fez correr o povo em massa ao palácio do rei para suplicar-lhe que deixassem sair os hebreus. Assim, não podendo mais resistir, o rei deu a permissão a Moisés, na certeza de que apenas os hebreus estivessem partindo, terminaria os males que atormentavam o Egito. Os próprios egípcios deram-lhe presentes, um pelos desejos de os ver bem longe, outro pelos costumes da terra, testemunhando até com lágrimas que estavam arrependidos dos maus tratos que lhes haviam infligido. Os israelitas partiram pela cidade de Lete, que então estava deserta, e onde Cambises, quando depois devastou o Egito, construiu outra cidade, a que chamou Babilônia. Dali caminharam para Baal-Zefon, cidade que está à beira do Mar Vermelho. Como o lugar era muito deserto e nada tinha para comer, misturaram farinha com água, amassaram como puderam e puseram no fogo, alimentando-se assim durante 30 dias. No fim desse tempo, todavia a farinha lhes veio a faltar. Embora tivesse economizado bastante, é em memória dessa necessidade pela qual passaram por celebrarem ainda hoje, durante 8 dias, uma festa que chamamos de asmos, isto é, de pão sem fermento. A multidão do povo podia-se dizer inumerável, pois além das mulheres e das crianças, havia 600.000 homens capazes de pegar em armas. Capítulo 6. Os egípcios perseguem os israelitas com um numeroso exército e alcançam as margens do Mar Vermelho. Moisés implora nesse perigo o auxílio de Deus. Êxodo 12. Os israelitas saíram do Egito no mês Xante com Nissan, a dia 15 da lua, 430 anos após Abraão, nosso pai, ter vindo à terra de Canaã, e 215 anos depois de Jacó ter chegado ao Egito. Moisés tinha então 80 anos e Arão, seu irmão, 83. Eles levaram consigo os ossos de José, como este havia determinado. Êxodo 14. Nem bem haviam saído os hebreus, os egípcios arrependeram-se de os ter deixado partir. O rei ficou mais arrependido que todos os outros, porque considerava Moisés um mago e estava certo de que todas as pragas que o Egito sofreram eram efeitos de sua magia. Por isso ordenou que se tomassem as armas para persegui-los e obrigá-los a voltar, se ainda fosse possível alcançá-los. Agia assim porque pensava não estar com isso se opondo à vontade de Deus, pois eles se haviam retirado sob a licença de que ele mesmo concedera. Imaginava ainda que não teriam dificuldades para vencer homens cansados e desarmados. Assim, os egípcios os perseguiram, passando por caminhos difíceis e ásperos que Moisés escolhera de propósito, tanto para fazê-los sofrer o castigo pela violação da palavra, se arrependerem de os ter deixado partir e os perseguisse, quanto para impedir que os filisteus, vizinhos dos egípcios, inimigos dos hebreus, forem avisados de sua saída. Quis também deixar o caminho comum que leva à Palestina a tomar o do deserto, embora mais fácil, para ir oferecer sacrifício a Deus sobre o Monte Sinai, segundo a ordem dele havia recebido, e então tomar posse da terra de Canaã.
Ao chegar às margens do Mar Vermelho, os hebreus viram-se rodeados de todos os lados pelos exércitos egípcios, composto de 600 carros de guerra, 50.000 cavalos e 200.000 homens de infantaria bem armados, não lhe sendo possível escapar, porque o mar o cercava de um lado e uma montanha inacessível com rochedos que se estendiam pela praia de outro. Eles tampouco podiam combater porque não tinham armas nem resistiam ao cerco, porque haviam consumido todos os víveres. Assim, nada mais lhe restava para salvar a vida senão entregar-se nas mãos dos inimigos. Esse tão grave perigo fê-los esquecer dos muitos prodígios que Deus fizera para colocá-los em liberdade. Acusaram Moisés pela sua infelicidade e a sua incredulidade cresceu tanto que, quando ele o quis certificar da proteção de Deus, tentaram apedrejá-lo e voltar voluntariamente à antiga escravidão. Isso porque, além da própria incerteza, os homens estavam atônitos com os gritos e lágrimas de suas mulheres e filhos, e a dor de se encontrar em tal extremo levava-os ao desespero. Moisés, sem se admirar de ver a grande multidão acirrada contra ele, permaneceu firme no propósito de levar a cabo a sua incumbência. Não podia perceber que Deus, após ter realizado tantos milagres para lhes dar a liberdade, fosse permitir que morressem ou que voltassem a cair nas mãos dos inimigos. E para dar-lhes coragem e despertar neles as esperanças, assim falou: Embora seja um homem que deveis o favor de vos ter conduzido até aqui de maneira tão admirável, poderíeis duvidar da continuação do seu auxílio? Se o mesmo Deus quis ser o vosso guia, é loucura não querer desconfiar na sua proteção para o futuro, depois de teres vistos a realização das promessas que vos fiz de sua parte, quando mesmo não teríeis ousado esperá-lo. Acaso não é nos maiores perigos que se faz necessário confiar no seu auxílio? Ele permitiu, sem dúvida, que vos encontrasseis reduzidos a este estado, a fim de que, julgando-os perdidos, os inimigos se convençam de que não podeis escapar. Assim, o auxílio que ele vos der fará conhecer a todos não somente o seu poder, ao qual nada resiste, mas também o afeto que vos dedica, pois é principalmente nessas ocasiões que se compraz em fazer ver combater por aqueles que esperam somente nele. Deixai, portanto, as dúvidas e hesitações, pois ele quer ser o vosso defensor, e pode tornar grande o que é pequeno e fortificar o que é fraco. Que esse formidável exército, por maior que seja, não vos espante. E, embora rodeados de um lado por montanhas e de outro pelo mar, não deveis perder a coragem, pois Deus pode, quando lhe aprouver, secar o mar e abaixar as montanhas. Capítulo 7. Os israelitas passam o Mar Vermelho a pé enxuto. O exército dos egípcios, querendo persegui-los, nele perece completamente. Depois de assim falar, Moisés conduziu os israelitas pelo mar à vista dos egípcios. Por estarem cansados da viagem, haviam adiado o combate para o dia seguinte. Quando chegou à beira do mar, tendo na mão a vara com a qual fizera tantos milagres, implorou o socorro de Deus e fez essa ardentíssima oração: Vós vedes, Senhor, que é humanamente impossível, quer pela força, quer pela astúcia, escapar de um perigo tão grande como este em que agora nos encontramos. Somente vós poderíeis salvar esse povo, que saiu do Egito apenas para vos obedecer. A nossa única esperança está em vosso auxílio. Somente vós podeis ser o nosso refúgio em tão extrema conjuntura. E podeis, se quiserdes, defender-nos contra o furor dos egípcios. Apressai-vos, pois, Deus Todo-Poderoso, em estender o vosso braço em vosso favor, e erguei o ânimo e a esperança de vosso povo que se encontra em desalento e desespero. Este mar e esses rochedos que nos cercam se opõem à nossa passagem são obra de vossas mãos. Ordenai apenas, Senhor, e obedecerão a vossa ordem, e podeis até mesmo, se quiser, fazer-nos voar pelos ares. Esse admirável guia do povo de Deus, depois de encerrar sua oração, tocou o mar com sua maravilhosa vara, e no mesmo instante este se dividiu para deixar os hebreus passar livremente, atravessando-o a pé enxuto como se estivesse andando em terra firme. Moisés, ao ver essa manifestação do auxílio divino, entrou por primeiro no espaço aberto,
e ordenou aos israelitas que o seguissem por aquele caminho que o Todo-Poderoso, contra a ordem da natureza, lhe providenciara e que a ele rendessem graças tanto mais fervorosas quanto podiam passar por incrível meio de que se servia para livrá-los. Os hebreus, não podendo mais no momento duvidar da assistência de Deus, tão visível, apressaram-se em seguir Moisés. Os egípcios, ao contrário, julgaram primeiro que o medo lhes havia perturbado a inteligência, levando-os a se precipitar daquele modo no perigo tão evidente e uma morte inevitável. Mas quando os viram avançar sem obstáculo algum e que nenhum mal lhes sucedia, perseguiam-nos com a dor na certeza de que um caminho tão estranho não seria menos seguro para eles do que para aqueles que nele viam andar sem nenhum temor. A cavalaria entrou primeiro. Seguia todo o resto do exército, e como havia empregado muito tempo para se preparar e tomar as armas, os israelitas chegaram ao outro lado do mar antes de serem alcançados. Isso deu aos egípcios a inteira certeza de que também chegariam em segurança. Mas estavam enganados, pois não sabiam que Deus havia preparado aquele caminho somente para o seu povo, e não para os perseguidores. Assim, depois de todos os egípcios haverem entrado no espaço aberto entre as águas do mar, essas reuniram-se no instante e sepultaram todos, envolvendo-os em suas ondas. O vento juntou-se às vagas para aumentar a tempestade. Grande chuva caiu dos céus. Os relâmpagos misturaram-se com o risbondo do trovão. Os raios seguiam-se aos trovões, e para que não faltasse nenhum sinais dos mais severos castigos de Deus, na sua justa cólera para punir os homens, uma noite sombria e tenebrosa cobriu a superfície do mar. De modo que todo esse exército tão temível não restou um único homem que pudesse levar ao Egito a notícia da horrível catástrofe. Ninguém poderia calcular a alegria dos israelitas por se verem salvos contra toda a esperança pelo poderoso auxílio de Deus e por terem garantida a liberdade. Depois da morte inesperada daqueles que pretendiam submetê-los à nova escravidão, passaram toda a noite em agradecimentos e Moisés compôs um cântico para dar a Deus graças infinitas por um favor tão marcante. Narrei aqui tudo em particular segundo o que encontrei escrito nos livros santos. Ninguém deve considerar como coisa impossível que homens que viviam na inocência e na simplicidade desses primeiros tempos tivessem encontrado para se salvar uma passagem no mar, que se tenha ela aberto por si mesma, quer tenha acontecido pela vontade de Deus, pois a mesma coisa aconteceu algum tempo depois aos macedônios, quando passaram o mar da Panfilha sob o comando de Alexandre. E quando Deus se quis servir dessa nação para destruir o império dos persas, como narram os historiadores que escreveram a vida desse príncipe. Deixo, no entanto, a cada qual que julgue como quiser. No dia seguinte, a essa memorável jornada, os ventos e as ondas impeliram as armas dos egípcios para a praia onde os israelitas estavam acampados. Moisés atribuiu o fato a uma ação particular de Deus, que assim lhes dava ocasião de se armar. Distribuiu-lhe todas as armas e, para obedecer à ordem de Deus, levou-os para o Monte Sinai, a fim de oferecer a ele um sacrifício e presentes, como sinal de gratidão pela milagrosa salvação que lhes concedera.